Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula Tira Dúvidas. E na aula de hoje eu não vou passar nenhum conteúdo, só vou tirar as dúvidas de vocês. Responde aí para mim se meu áudio tá bom, tava melhor do outro jeito, tá melhor agora que eu coloquei o fone, tá certo? Tava melhor do outro jeito, prof. Tá, então tá, vou tirar então. Pronto. Beleza? Então, hoje eu estou... Agora tá bom. Acabei de chegar de São Vicente, gente. E aí, deixei meu fone lá, acabei atrapalhando tudo. Mas vamos lá. Eu vou começar essa aula tirando uma dúvida que um monte de alunos me mandou nas caixinhas. Tem oito aqui, tá vendo? Ó? Tem 8 perguntinhas aqui que eu ainda não dei conta de abrir, de tanta gente que me mandou perguntas. Vamos lá. Vocês vão acessar a disciplina Introdução a EAD, tá? Vocês vão clicar aqui e vão acessar a disciplina e vocês vão ver, ó, eu vou deixar tudo fechadinho aqui, tá? Vou deixar tudo fechadinho, ó, tudo fechadinho. O que acontece? Nós iniciamos a terceira unidade. Nessa terceira unidade, nós temos uma atividade avaliativa referente à terceira unidade, certo? Tá aqui, ó, unidade 3, tá? Aí vocês rolam mais um pouquinho, textos complementares, videoaula, eu coloquei videoaula sobre o Google Drive, e tem mais uma, a segunda parte da aula sobre o Google Drive. Tem videoaula explicativa da atividade avaliativa 3. A atividade da unidade 3 é o infográfico, certo? O infográfico, vocês podem fazer eles em duplas, tá? Ah, professora, pode ser de polo diferente? Pode ser com quem você quiser. Pode ser você tá aqui em São Pedro da Cipa e fazer com uma pessoa lá de Cuiabá. Não tem problema. Pode ser de polos diferentes, tá? Se você fizer ou em dupla ou um grupo com 5 pessoas. Professora, eu posso fazer em 3 pessoas? Não. Ou você faz em dupla ou em um grupo com 5 pessoas. Estamos combinados? Tá? Pode ser 5 pessoas, cada um de um polo diferente, não tem problema, tá? Essa é a nossa atividade 3, da unidade 3. Quando vocês fecharem a abinha da unidade 3, vocês vão olhar lá embaixo, tem atividades avaliativas, tá? Vocês vão ver que nós temos aqui uma prova, tá? Essa prova é daqui a um mês, certo? Então, não confundam a atividade avaliativa da unidade 3 com a prova. A prova você pode fazer individual ou em dupla, certo? Posso fazer com mais de 2 pessoas? Não pode fazer com mais de 2 pessoas, porque o professor Haroldo quer publicar essa atividade que vocês estão fazendo e só aceitam 4 pessoas. Aí seriam eu, professora Viviane, professor Haroldo e vocês da dupla, tá? 4 pessoas só que aceitam nessa publicação. Se o seu trabalho for escolhido para ser publicado, tá bem feitinho, só pode 4 pessoas. Então, eu, professor Haroldo e mais vocês 2. São 2 trabalhos totalmente diferentes que vocês vão estar utilizando a mesma ferramenta, tá? A prova é para o dia 22 do mês que vem. O que eu estou aceitando? Eu coloquei aqui, ó, que a prova, você pode começar a publicar ela a partir de hoje. Hoje é dia 22 de abril, tá? Você vai ter até o dia 16 de maio para fazer essa publicação, tá? Porque a prova é uma história em quadrinhos, uma autobiografia em quadrinhos, tá? Utilizando o Canva com base nas suas experiências pessoais. Aí você pode fazer ou individual ou em dupla. Eu coloquei aqui, cada dupla deverá escolher apenas um tema. Se você for fazer com a sua dupla, tem esses temas aqui. Tema 1,
tema 2, tema 3. Ah, professora, não entendi. Volta lá no videozinho, na nossa aula da semana passada, a gravação da aula da semana passada. Ó, a gravação da aula da semana passada foi só sobre isso. Assiste de novo, tá? Eu tô fazendo os cortes dessa aula, ainda não consegui terminar, mas vai dar certo, tá bom? Essa é a primeira dúvida que a maioria do pessoal estava perguntando, né? Estão achando que é a mesma atividade. Não é, pessoal. São atividades diferentes, tá? Agora vamos lá que eu vou abrir para vocês. Outra coisa, o vídeo aqui de prática como componente curricular, ó. Eu gravei um videozinho aqui. Lá no final, lá na parte de práticas, lá, ó, eu vou até reduzir o tamanho aqui para vocês, ó. Plano, guia, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, atividade avaliativa de conclusão, e lá no final tem esse aqui, prática como componente curricular. Esse de prática, eu coloquei um videozinho aqui, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Ó, 4 minutos e pouquinho tem esse vídeo. Eu estou explicando certinho o que é a prática como componente curricular e ainda estou dando spoiler para vocês, olha só. Meu spoiler. Eu estou mostrando para vocês quais são as outras disciplinas que vão ter prática como componente curricular. Estou mostrando aqui, ó, disciplina do primeiro semestre de introdução, seminário que eu e o professor Haroldo já estamos fazendo juntos, ou seja, um conteúdo lá do final do ano, vocês já estão, do final do semestre, vocês já estão vendo. Aí tem segundo semestre, quais as disciplinas que vocês têm prática? Mídias e ferramentas tecnológicas na educação e a disciplina de Libras. Carga horária, mídias 10 horas, Libras 20 horas de prática. Certo? Já estou mostrando, dando um spoilerzinho aí para vocês. Agora, eu vou abrir para as perguntas de vocês. Vamos lá. O Eike Vinícius, pode fazer pergunta. Depois a Angélica Garcia. No caso de dupla, professora, poderia escolher 2 temas? Por exemplo, ambiente, ética? No caso do quê? No caso de dupla, né? Nessa matéria. Poderia escolher dois temas daí, por exemplo? Qual atividade? Dessa atividade que a senhora acabou de falar agora, junto com o professor. Da prova? Isso, da prova. Não, a prova é um tema só. Só quer exclusivamente uma só. Só uma. É um tema. Tá bom. Então, assim, a gente pediu para fazer um tema, porque para você criar uma história em quadrinhos com mais de um tema, ainda em dupla, nós achamos que vai ficar muito complicado para você colocar uma história, porque a história tem que ter começo, meio e fim. Sim. Né? Então, eu penso que vai ficar muito difícil se você colocar 2 temas na mesma história. Ok, obrigado. Angélica? Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. A minha dúvida era também sobre a questão da atividade avaliativa. Então, eu já posso estar começando a confeccionar ela? Pode sim, tá? Já pode começar a confeccionar ela, tá? Eu recomendo não deixar muito para cima lá, igual dia 26 do mês, dia 16 do mês que vem, que é o último prazo, tá? Da primeira entrega. Então, nós estamos hoje dia 22 de abril, vocês ainda têm bastante tempo. Quem já fez a atividade da unidade 3, que é o infográfico, terminou a atividade da unidade 3, já começa lá a sua atividade da unidade, a sua atividade da prova, tá? Não tem problema. Tá certo. Aí, professora, a questão da autobiografia, realmente em dupla vai ficar muito difícil, né? Porque são 2 histórias totalmente diferentes, né? Aí vocês poderiam fazer uma biografia intercalada. Vocês podem escolher um tema em comum que as duas passaram. Por exemplo, Covid. Todo mundo passou pelo Covid. Vocês podem criar história em conjunto sobre como a vida de vocês foi no Covid, entendeu? Cada uma contando uma parte da sua visão da história, fazendo em dupla, entendeu?
Isso é Certo. a prova. A prova você pode fazer individual ou em dupla. A prova. Os outros trabalhos serão todos em grupo e não serão aceitos trabalhos individuais. Inclusive, na unidade 3 e na unidade 4, não serão aceitos trabalhos individuais. Certo, professora. Aí, no caso, aquele dia eu comentei, né? Como eu moro numa fazenda de seringueira, eu Uhum, estava pensando em falar sobre reflorestamento, de certa forma, uhum. dá um impacto, né, também Dá. ambiental. Porque eu Sim. passei Aí por um você. episódio na minha vida que eu poderia relatar como no tempo do verão, por exemplo, queimou todo o reflorestamento. Isso, Angélica, é um tema muito importante, só que você precisa fazer uma contextualização antes. Antes de você chegar nessa queimada, você vai ter que fazer uma pesquisa lá sobre reflorestamento, para começar a introduzir a pessoa na sua historinha, entendeu? Mas eu Ah, acredito tá. que é um tema excelente. Isso, então tem todo um contexto histórico antes para depois a gente poder falar na Uhum. primeira pessoa, vamos supor. Não tem isso, não tem limite de páginas, tá, Letícia? Não tem limite de páginas. É igual eu falei na última aula. A gente pede para não fazer uma história muito grande, nem muito curta, entendeu? É uma historinha que tenha começo, meio e fim. Por exemplo, a história de reflorestamento da Angélica. A Angélica vai precisar contextualizar ali como que aconteceu esse reflorestamento, se a cidade tinha muitas árvores antes, né? Ah, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa, a sua cidade em 1900 e bolinha, ela tinha uma quantidade gigante de árvores, era bem florestada, tinha paisagem assim, assim, assim. Aí você volta para 2020, aí você coloca um quadrinho assim, agora em 2025, e aí você coloca uma imagenzinha da cidade queimada, ou em 2023, 2024, a cidade queimada, sem árvores, uma coisa assim bem interessante. Na minha imaginação vai ficar maravilhoso. Agora, eu colocar em prática aqui vai Então, ser mas um no desafio. Canva, o próprio Canva tem vários modelos. Eu Sim, eu mostrei estou para vocês. praticamente diariamente aqui, como é que fala? Brincando ali dentro do Canva para me aprender, Isso. porque eu não tenho muita habilidade com o computador, mas eu estou me esforçando bastante. Eu gravei um outro vídeo só explicando a parte prática da atividade em quadrinhos, tá? Eu vou publicar para vocês. Só que eu fico muito lá em São Vicente, então eu ainda não consegui terminar a edição desse vídeo. Mas vai sair essa semana outro vídeo sobre a prova, tá? Já tem um vídeo sobre a prova, que é a nossa gravação da aula passada, e eu vou postar outro vídeo. Nesse outro vídeo, eu vou mostrar algumas atividades que meus alunos fizeram, tá? Atividades de histórias em quadrinhos. Vocês vão ver que ficaram assim, coisa mais linda, tá? Certinho, A maravilhoso. prova Obrigada, tem que ser prof. de nada. A prova tem que ser feita com pessoas do mesmo polo? Não, gente. De novo, vocês podem fazer com pessoas da onde vocês quiserem, tá? Não tem essa obrigatoriedade de ser do mesmo polo, tá? Apareceu aqui Anne L. É Anne L. Cristina. Oi, professora, boa noite, tudo Boa bem? noite. Hein, professora, eu queria saber se na hora da ilustração do trabalho tem que ser necessariamente como as histórias em quadrinhos ou pode ser outras imagens, assim, sem ser idêntica às histórias em quadrinhos, ela tem ali um perfil, né? Todo um perfil, todo um padrão. Olha, quando a gente entra aqui no Canva, você vai ver que tem vários tipos de. Ó, vou mostrar uma aqui para vocês. Ó, essa história em quadrinho mesmo, que uma aluna fez. Ela tem 17 páginas. Ela fez essa história em dupla com uma outra colega dela. A estética dessa historinha aqui é bem diferente de outra. Ela usou tipo anime, tá vendo? Então, a história vai da criatividade de vocês. Por exemplo, esse outro aluno aqui, olha como que ele fez a historinha dele. Ele não usou a mesma estética da história em quadrinhos, tá? Ele usou uma estética
diferente. A história é dele, ele usou, tipo assim, parecendo mais aqueles jogos que a gente joga no computador, entendeu? Porque ele é apaixonado por jogo, então ele criou a história dele no caderno e depois só encontrou alguns personagens que ele achava mais interessante. Por exemplo, essa outra aqui também do Setembro Amarelo. Ó, meus alunos colocaram que misturaram a sala de aula, português, com conteúdo em inglês. Tá? Perfeito, professora. Eu tenho uma outra perguntinha também. Eu não consegui colocar aqueles cursos complementares, como a senhora é a professora de informática aí, né, está ensinando essa grade para gente, eu queria saber um pouquinho mais onde coloca os cursos complementares. Sinceramente, eu não sei te responder. Não me passaram essa parte de cursos complementares de vocês, sinceramente. Ele colocou um link lá para você assistir como que vai fazer. Esse conteúdo aí nem tá na minha grade lá do... no Swap. E o Ronaldo colocou um link de como que faz para... Se vocês quiserem... Tá bom, então, professora, obrigada. Se vocês quiserem compartilhar esse link do vídeo que o professor Ronaldo colocou para vocês, eu tenho um grupo agora com os tutores. Algum de vocês pode mandar o vídeo para o tutor e o tutor manda para mim, que daí eu passo uma explicação daquele vídeo aqui para vocês, entendeu? Tiro as dúvidas, tá? Se ficou alguma coisa, porque esse conteúdo realmente eles não passaram para mim. Tá bom, obrigada. De nada. Maiara Freitas. Professora, a minha dúvida é em relação àquele que é para fazer em grupo, do infográfico. Tá, vou voltar lá. Pode falar. É preciso colocar o polo que a gente está? Não precisa. Não precisa colocar polo, não, tá? Porque vocês podem fazer com a pessoa de qualquer polo. Vocês não precisam fazer com a pessoa que está do mesmo polo seu. Você é de que polo, por exemplo? Aripuanã. Então, você está em Aripuanã. Se você quiser fazer com alguém de Cuiabá, com alguém de Campo Verde, entendeu? Então, não precisa colocar o polo. Tá? Na hora de colocar somente os nomes, não precisa? Completo. Não. Somente o nome completo de vocês. Porque eu não vou pesquisar pelo polo. Quando eu vier aqui, ó, eu vou lançar a nota de vocês aqui na barrinha lá embaixo. Eu vou vir aqui, vou lançar a nota, tá vendo? Eu vou lançar a nota de vocês, não vai aparecer polo. Ó, não vai aparecer polo para mim. Vai aparecer seu nome, entendeu? Aí eu vou clicar aqui no seu nome e vou lançar a sua nota aqui. Então, assim, não me interessa para mim se você é do polo de Aripuanã, de Cuiabá, de Campo Verde, para eu lançar a sua nota, entendeu? Você pode fazer com quem você quiser. O importante é o nome estar correto, o seu nome está escrito da maneira correta e seu nome completo. Isso para mim importa, tá? Mais alguma coisa, Maiara? Não, era só isso mesmo. Obrigada, professora. Andressa Gomes e depois Débora. Boa noite, professor. Entrei ainda por causa. Professora, só para tirar uma dúvida, esse infográfico que a gente fez recentemente, onde eu e mais duas colegas que fizemos juntos, né? Mas aí a gente já enviou. É só uma pessoa que envia. São 5 pessoas no grupo. Não é trio esse trabalho. Porque a gente não conseguiu as outras duas, professoras. Vocês podiam fazer com outra. Ó, eu vou falar para vocês podem pegar pessoas de outros polos para fazer. Eu expliquei bem lá no vídeo que é um trabalho para vocês fazerem ou em dupla ou em 5 pessoas. E quando eu vou fazer essa correção, eu não consigo fazer essa correção individual. Por quê? Eu vou corrigir todos esses trabalhos sozinha. Eu não consigo fazer essa correção se vocês começarem a mandar com 3, com 2, com um monte de outras pessoas assim separado. Um grupo vai ter 3 pessoas, outro grupo vai ter 5 pessoas. Não, precisa ser algo específico para agilizar na hora que eu for fazer a correção, tá? Então, daí vocês ainda têm tempo de ir lá, editar, ver outra pessoa para colocar, ou fazer uma das pessoas do trio sair e fazer com outra pessoa, tá? Então, é o seguinte, professora, e tem como eu
como eu enviei ontem esse trabalho, tem como eu Você refazer? consegue remover. Uhum. Tá, beleza. Então eu vou Você refazer mesmo ele. consegue. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Eu vou Ok. entrar aqui no modo de estudante. Ó. Lá no modo de estudante, eu estou aqui na atividade do infográfico. Está aparecendo para vocês? Ó, atividade do infográfico. Aí eu mesmo já fiz um envio, tá vendo? Ó, eu rolo até lá embaixo. Venho aqui na atividade do infográfico. Na hora que eu fui gravar o vídeo, eu fiz um envio. Aí você tem a oportunidade de editar ou de remover, tá vendo? Ó. Aí você pode remover, clica aqui em continuar. Tá? Aí você remove e envia outro arquivo. No caso, vocês têm que decidir. Ou vai ser em dupla, ou vai ser um grupo com 5 pessoas, tá? Não aceito trabalho com trio, em individual, em grupo de 4. Eu sei que vocês têm um grupo aí de estudantes, bota lá no grupo. Gente, quem quer fazer o trabalho comigo? Tá faltando gente aqui para fazer o trabalho. Vocês podem se reunir pelo Google Meet também. Se precisar, fala, professora, a gente precisa de um link do Google Meet. Eu passo o link do Google Meet para vocês, não tem problema, tá? Para vocês se reunirem. Se precisar de qualquer outra coisa, assim, de ajuda, vocês mandam lá para mim, lá nas mensagens. Professora, eu preciso de ajuda nisso, nisso e nisso. Teve um aluno que pediu para mim também um grupo, perguntou de grupo. Vocês podem conversar com as tutoras também, para elas colocarem vocês em algum dos grupos, tá? As tutoras, elas têm meu WhatsApp, elas conseguem conversar comigo pelo WhatsApp e me mandar mensagem. Vocês podem mandar as dúvidas, que elas mandam certinho para mim. Que daí é até mais rápida a conversa, né? Andressa? Tá ok, professor. Obrigada. De nada. Débora Severina. Boa noite, professora. Boa noite. A minha dúvida era a respeito de grupo mesmo, é que eu estou sem, né, para poder fazer o trabalho. Só que a Elisiane perguntou se alguém queria fazer com ela. Eu respondi que eu aceito. Isso. Agora eu vou combinar com ela certinho para a gente finalizar o trabalho. Isso. Vocês podem combinar também pelo chat lá na plataforma, manda lá no chat. Coloca lá as pessoas que são da sua turma. Ó, aquele dia a gente estava vendo aqui, ó, que a gente consegue ver quem são as pessoas do nossa turma, tá vendo? Aqui, ó, polo de água boa, tá vendo? Ou aqui no filtro, eu consigo escolher outro polo aqui também. Vamos ver, cadê os polos de vocês? Aqui, ó, polo de Alto Araguaia. Aí eu coloco aplicar filtro. Aparece o povo de Alto Araguaia. No caso aqui não tem ninguém. Vamos ver de Aripuanã. Vamos ver de Aripuanã. Quem que tá de Aripuanã? Ó, Aripuanã tem bastante gente. Então, é porque eu sou aqui de Lucas, né? Só que eu estou no polo de Vargem Grande, mas creio eu que não tem. Mas você pode fazer com qualquer um dos dois. Você não precisa fazer só com a pessoa do seu polo. Uhum. Entendeu? Você pode fazer com quem você quiser. Tudo bem. Aí já troca aí o número de telefone com a pessoa, troca o e-mail. Sim, a gente vai se falando aqui no chat. Muito obrigada. De nada. A atividade em grupo é justamente para isso, para vocês conhecerem. Primeiro que é obrigatório, tá? Vocês podem ficar preparados que os outros professores também vão colocar vocês para fazer trabalhos em grupo, porque é o conteúdo obrigatório de todas as disciplinas, tem que ter pelo menos um trabalho ou 2 trabalhos que sejam em grupos mesmo, tá? Então, vocês vão fazer trabalho com grupos maiores ainda. Então, é bom você já conhecer as pessoas, tá? Mais alguma coisa, Débora? Não apareceu aqui para mim, não. Pedido para entrar, não. Silvana não tá mandando no link certo, não. Nayara, depois o Jaxandro. Olá, tudo bem? Oi, Nayara. Professora, então, voltando à autobiografia. Certo. Vocês estão entendendo que são trabalhos diferentes, né, gente? Sim, da prova. A autobiografia. Pelo amor de Deus.
é o que está mais me preocupando, porque o infográfico eu já estou até finalizando com a minha colega. É Uhum. só para... falando nisso, antes da gente enviar, tem como a gente encaminhar para a senhora para poder dar uma olhada se está ok, para poder enviar ou não? Não, eu Tem não que vou estar enviar fazendo mesmo. isso. Eu não Ah, dou tá. conta, gente. Eu até coloquei lá no vídeo que eu fiz. Tinha bastante gente também esse final de semana, esse feriadão, pedindo para eu conferir os trabalhos. Só que eu não consigo fazer isso, porque eu dou aula no presencial. Cadê o vídeo aqui? Aqui, ó. Tá no vídeo 16. É esse videozinho aqui que eu coloquei para vocês. Eu não consigo fazer isso porque eu trabalho no presencial e eu fico 4 dias da semana lá em São Vicente. E lá em São Vicente, hoje mesmo, para eu poder dar essa aula aqui para vocês, eu tive que vir lá de São Vicente aqui para São Pedro da Cipa, mais de 60 quilômetros, mais ou menos. Tá? Por quê? Porque lá estava sem energia. Aí como é que eu ia dar essa aula para vocês, entendeu? Então, assim, para eu fazer as coisas lá, quando eu estou lá em São Vicente, é muito complicado. E eu não tenho como, eu não tenho outro tempo. Eu fico 4, às vezes 5 dias lá, quando tem aula no sábado. Então, se o pessoal começar a mandar o trabalho para eu revisar, eu não vou conseguir fazer isso. Porque tem dia que vai faltar internet, tem dia que vai estar sem energia e vai acabar atrasando a entrega dos trabalhos de vocês. Entendi. Até mesmo o da prova, Não, tenho o da uma prova, leve... conforme vocês forem colocando lá na pastinha, eu vou conferir aquelas pastinhas assim, a partir da semana que vem eu vou conferir direto. Conforme vocês forem olhando, colocando lá na pastinha, eu vou conseguir ver, entendeu? Porque vai estar lá no Drive e o Drive é meu, sempre que alguém coloca alguma coisa, eu recebo a mensagem. Que pastinha, então eu vou professora? conseguir dar uma olhada e vou conseguir mandar a mensagem para você, falar, ó, tá aqui, você precisa dar uma arrumadinha aqui, vou mandar uma mensagenzinha de sugestão, tá? Sim. Não, isso daí é a sugestão. Aí isso eu consigo fazer porque já vai estar ali no meu e-mail, eu já vou receber, já vou conseguir dar uma olhada e já vou conseguir mandar o feedback. Quanto mais cedo vocês conseguirem mandar, melhor para mim. Entendeu? Tá. E melhor que eu consigo ver. A pastinha que a senhora está falando é aquele campo ali em cima no chat que a gente pode falar com os professores a qualquer momento, né? Isso aí. Oi, voltei. Opa, caiu aí? Caiu. Voltei. Cada da internet aí. É a internet, olha só. Eu já vim de São Vicente por causa da internet. Agora cair na internet aqui de novo, aí não dá certo. Vamos lá. Então, a pastinha que a senhora me falou é aquela que nós encontramos no videoaula passada, né? No cantinho. De mandar mensagem. Essa é a de mandar mensagem. Tá. Então, o trabalho da prova não vai ser aí. A prova, deixa eu fechar aqui. A prova vocês vão enviar para mim. Ó, a prova lá embaixo, tá vendo aqui? Atividades avaliativas de conclusão. Aqui que você vai fazer o envio da prova. Ó, a prova presencial, atividade interdisciplinar. O que eu tô falando? Prazo de entrega começa dia 22, que é hoje, a partir das 19 horas, até dia 16 de maio, às 23 horas. Local do envio, pasta do Drive. Qual que é a pasta do Drive? Essa aqui. Clique aqui para acessar a pasta. Tá? Olha como que tá a nossa pastinha do Drive. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. A pastinha do Drive da prova presencial, ela está aqui sim, ó. Tá? Ela tá assim. Professora, mas eu sou de Juara e tô fazendo com um colega lá de Barra do Bugres. Posso? Pode. O que você vai fazer? Você vai escolher uma das pastinhas para colocar o trabalho. Ou você vai colocar na pastinha de Juara com o seu nome e o nome do seu colega,
ou você vai colocar na pastinha de barra do Bugres. Como que vai funcionar essa pastinha? Já tem um vídeo e eu vou gravar outro vídeo. Vou gravar, não, já está gravado, só falta editar. Eu vou editar o vídeo que eu gravei, ensinando você a colocar o trabalho aqui nessa pastinha. Tá? Mas para quem já sabe e já está com o trabalho pronto, tá ótimo. A prova também é entrega. A prova, sim. A prova é assim. Se você vai fazer a prova em dupla, é uma entrega só. Se você vai fazer a prova individual, aí cada um envia o seu, tá? Tá, por exemplo, vou enviar pelo meu. Vai estar lá o nome da minha colega, então ela não precisa enviar pelo dela também. Não precisa. É só você. Prof, Principalmente se vocês forem de polos separados. Vocês têm que colocar o nome das duas pessoas. Agora, não adianta nada você fazer o trabalho em dupla e colocar só o seu nome. Aí lascou. Lascou, eu sei lascado. Tem que colocar o nome das duas pessoas. Sim. A minha dúvida... Respondendo a Vanessa, que é a mesma pergunta, é obrigatório apresentar no polo, Vanessa. É obrigatório apresentar no polo e enviar na pastinha do Drive. Para quem não está entendendo sobre a prova, vocês vão ter que voltar lá no vídeo da semana passada, tá? Quem não está entendendo nada sobre a prova que eu estou falando, volta lá no AVA, tá? Volta lá no AVA, tem uma aula inteirinha, eu e o professor Haroldo explicamos tudo sobre a prova, tá? Ó, esse conteúdo tá aqui na aula 3, eu vou repetir esse mesmo vídeo da aula 3, vou repetir ele lá no campinho da prova, tá? Aqui, ó, webconferência da semana passada. A webconferência da semana passada foi só sobre isso, gente. A gente não falou sobre outra coisa, tá? A gente falou somente sobre a gravação. Só tem 70 visualizações o vídeo aqui. Eu tô vendo o vídeo aqui da prova. Vou compartilhar essa guia aqui com vocês. Tá? Ó, esse aqui é o vídeo, a gravação da aula da semana passada. Tava eu e o professor Haroldo, tá? Vou até passar aqui o videozinho aqui, ó. Tava eu e o professor Haroldo e nós explicamos como vai ser a prova, como vai ser a nossa prova. E explicamos o motivo da prova ser em conjunta, que é para facilitar a vida de vocês. Explicamos tudo, o professor Haroldo é muito bacana, deixou até o número dele de WhatsApp para vocês, tá? Então, assim, quem não sabe da prova ainda, não adianta você querer fazer pergunta de prova agora, porque você precisa assistir primeiro a aula síncrona da semana passada, e aí você vai ter as suas dúvidas, e aí você vai mandar as suas dúvidas lá no box de mensagem. Não é entregar no polo, pessoal. Vocês vão apresentar no polo a entrega da atividade. Jesus! Vamos lá. A entrega da prova é no Google Drive, tá? A entrega da prova é no Google Drive e a apresentação é no polo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. A prova presencial você pode fazer sozinho. A prova presencial, tá? Atividades da unidade 3 e unidade 4 não serão aceitas individuais, tá? É em dupla ou em grupos de 5 pessoas. Tá, ok. Certo? A minha outra dúvida é referente a... Eu tô quase até querendo fazer individual, porque, por exemplo, um tema que dá para fazer em dupla, por exemplo,
seria, né, ambiental, porque como, né, eu até falei com o professor na semana passada sobre o Covid, né, que todos nós passamos pelo Covid, é algo incomum, mas refletindo, é meio complicado unir as duas histórias, porque cada um passou de um jeito. Olha, eu não acho impossível unir as duas histórias, né? Eu acho que se vocês conversarem, vocês conseguem fazer uma história muito bacana, tá? Uma história em quadrinhos muito bacana em duas pessoas, mas aí vai do interesse de vocês de fazerem juntas, do tema que vocês escolheram, que querem fazer juntas, tá? Então aí vai muito de como que vocês vão fazer, a conversa de vocês, a conversa entre as duplas, tá? Vai disso, entendeu? Então, Mas dá sim para fazer. é que eu tô quebrando a cabeça até hoje para fazer essa parte aí de como unir, né? Porque nos conhecemos agora, por causa da faculdade, e cada uma passou a tua história de um jeito. É isso que eu tô achando, assim, não tô conseguindo unir esse negócio para poder pôr nos quadrinhos. Mas você pode assistir também alguns vídeos no YouTube. Se você quer fazer com alguém, você pode fazer isso. Porque assim, vocês têm que pensar que essa prova presencial, vocês estarão apresentando o quadrinho de vocês no polo. Ah, professora, tem só a tutora lá e os meus colegas. Se você fizer em dupla, é mais fácil de você apresentar a prova presencial, entendeu? Que é a história em quadrinhos. Tá? É mais fácil de apresentar em dupla, fica com menos vergonha para quem nunca apresentou, do que deixar para apresentar sozinho, mas aí vai de cada um também, né? Gente, e não confundam, tá? De novo, que eu tô vendo que tem gente aqui se confundindo. A unidade 3 tem uma atividade que chama infográfico. Essa atividade 3, ela deve ser obrigatoriamente realizada ou em dupla ou em um grupo com 5 pessoas, tá? A prova presencial, você pode realizar ela individualmente, tá? Ou em dupla. Você vai enviar ela no Google Drive e vai apresentar essa prova no polo. Se você não apresentar, você não vai ter nota, tá? Porque a prova presencial, ela é obrigatoriamente presencial. Se você não for lá no polo apresentar o seu trabalho, você não vai ter nota. Você enviou ele no Drive, mas mesmo assim você vai ficar sem nota. Você vai ter ali uma segunda chance para fazer a apresentação, e aí quando você apresentar, você recebe a sua nota, tá bom? Isso, Inês, o infográfico é em dupla, 2 pessoinhas, pode ser pessoas de polos diferentes, ou em um grupo com 5 pessoas, tá? Como seria a apresentação no polo? Você vai no seu polo, no dia de fazer a prova, a tutora vai ter acesso a essa pastinha do Drive, e chega lá, você vai dar seu nome, depois que você fez as suas provas que são escritas, você vai dar seu nome para apresentar lá. Elas vão colocar um data show, tal, aí vai mostrar o seu slide, você vai contar a historinha, como que foi a sua produção, tá? Vai tirar foto, vai mandar foto lá no grupo, que eu quero ver essas fotos, tá? Professora, então esse trabalho da história em quadrinhos, ele pode ser... o trabalho da história em quadrinhos, né? É a prova, tá? A história em quadrinhos é a prova. Não confundam, tá? E a prova, o que se perguntou, Anne? Que a apresentação pode ser diversos cartazes, então não tem um limite assim, não, né? Não, assim, quanto mais cartazes você colocar na história em quadrinhos, maior ela vai ficar e mais coisa você vai ter para apresentar no dia do polo. Eu posso salvar ela em formato de vídeo? Não, não é formato de vídeo, não pode. É PDF, tá? Só PDF que a gente vai estar aceitando, não pode ser vídeo. Beleza, professora, obrigada. De nada.
É agora o Jaxandro que está na fila. Desculpa, é que no Canva ele tem um formato para compartilhar, né? Aí tem o Sim. formato PDF para poder mandar lá. Tem o formato PDF para compartilhar. Eu mostrei isso lá no vídeo também, tá? Nayara, você tem mais alguma pergunta que você estava falando? Professora, seria só para, até antes de finalizar a aula, falar um pouco desse campo de práticas como componente curricular aí que Tem um foi... videozinho, gravei um videozinho de 4 minutos lá. Tá? Ah, tá. Pode, entra lá no campo de práticas, lá eu gravei esse vídeo especialmente para vocês, ó. Ah, tá bom. Tá liberado. Opa, aqui, ó, prática como componente curricular. 4 minutinhos eu coloquei o vídeo, tá? Tá bem explicadinho, bem detalhado, vocês não precisam se preocupar. O vídeo de prática tá bem explicadinho, tá? Porque hoje é só perguntas e respostas. Bora lá. Jaxandro, pode falar? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Hein, professora? Então, só para esclarecer mais um pouco, essa autobiografia, no caso, você escolhe fazer uma autobiografia do que aconteceu com você em algum desses temas, ou uma história em quadrinho? Não, vocês estão confundindo. São duas coisas diferentes, presta atenção, tá? A unidade 3 tem uma atividade avaliativa, que é o infográfico. A prova presencial é uma história em quadrinhos. Ah, sim, Só sim. isso. Tá? Aí que nem aqui com aqueles temas que a senhora botou e o professor Haroldo, né? Certo. A prova presencial. Isso. A prova presencial tem os temas que o professor Haroldo colocou aqui, tá? É só vocês lerem aqui certinho, ó. Tá tudo bem explicadinho aqui. Prova presencial, tá? Prova presencial, a gente colocou o objetivo, colocou o prazo de entrega, colocou o link aqui. A prova presencial é uma história em quadrinhos que pode ser feita de maneira individual ou em dupla, tá? E tem conteúdo sobre o infográfico, gente. Vocês têm que acessar o ambiente virtual aqui, ó. Tem vídeo aula aqui sobre o infográfico, tá escrito até vídeo aula 16, explicação da atividade 3, infográfico. É só acessar o AVA que tá lá. Continua, gente, Jackson. Sim. Aí, tipo assim, essa era a minha dúvida, no caso, que mais ou menos você já respondeu aí, no caso, Mas qual que era a dúvida? Peraí, tem saiu aqui. Não, em questão, tipo assim, que eu tava meio coisado. Então, quer dizer que nós vai ter que enviar para a senhora, para vocês aí, no caso, para a senhora aí, né? A prova, você tá falando? Isso, a prova. Vamos ter que fazer, né? E enviar para vocês, e depois nós vamos ter que apresentar no polo. Isso aí, é isso aí. E nós começamos a falar sobre a prova na semana passada, para dar tempo de todos vocês fazerem, tá? Para dar tempo de todo mundo fazer. Eu não vou criar um vídeo criando uma história em quadrinhos, tá? Eu tenho um vídeo que eu já gravei mostrando como vocês fazem para criar uma história em quadrinhos lá dentro do Canva. Tem certinho. E tem também o vídeo da semana passada, que lá no finalzinho do vídeo eu mostro como que cria a história em quadrinhos, tá? Lá no final do vídeo, ó. Essa aqui, o vídeo tá aqui, webconferência. Webconferência, ó. Lá no final da webconferência, eu mostro para vocês, lá na parte do final, bem aqui no finalzinho, depois que o professor Haroldo sai, começa no minuto 40. Eu explico certinho, ó, como é que vocês vão fazer a história em quadrinhos lá. Ó. 40, não, mais para trás. Ó, 50 minutos. Em 50 minutos eu mostro para vocês como é que fica a história em quadrinhos, tá? Eu explico certinho. Só que eu vou retirar essa parte daqui do vídeo e vou colocar de novo lá para vocês uma abinha separada, tá?
Quando você vier aqui, clicar em cima da prova, vai ter um vídeo aqui explicando sobre a prova. Vou colocar ele, ver se eu consigo colocar ele amanhã. Vai ter um vídeo aqui, você vai clicar na prova, vai ter um vídeo aqui sobre a prova, tá? Igual eu coloquei aqui, ó. Você clica aqui em prática, tem um videozinho aqui de prática, tá aparecendo para vocês? Tá sim. Então. Então, aí, que nem a senhora já falou também, que depois a senhora vai fazer um vídeo mostrando como é que a gente faz para enviar, né? Essa daí também era uma das minhas dúvidas. Isso, não, o de enviar você não precisa se preocupar, porque o de enviar, eu já coloquei não tá aqui, falando ó, nada. um vídeo. Se ela falou meu nome, eu não tô ouvindo nada. Você tá falando. Quem que tá falando? Tá lendo. Jaxandro? Oi, tô escutando. Tô escutando, professor. Tá me escutando? Ah, tô escutando. É porque alguém começou a falar aí. Aí outra coisa, que nem tipo assim, prof, a senhora, que nem a senhora mostrou aí o negócio, essa atividade para cair do PCC, no caso, em questão das horas. Tem outras atividades que nós vamos fazer no decorrer do curso que vão valer como horas também, né? Aí depois nós temos que acrescentar ele, vai ter algum vídeo, a senhora ensinando como é que nós fazemos para acrescentar essas horas? Não, vocês não vão acrescentar mais nada. Vocês vão enviar para mim, entendeu? Vocês enviam para mim e eu é que coloco na pastinha. Ah, a senhora que coloca. Que nem um exemplo, vai ter, parece que um seminário agora aqui, no polo aqui, entendeu? Aí tem que fazer a inscrição e tal, aí a coordenadora falou que quem participar e tal, fizer a inscrição, participar lá, né, já vai servir como horas também, né? Isso, mas esse aí não é comigo, entendeu? O que é comigo é as atividades da minha disciplina. Sim, entendeu? sim. O que é comigo aqui? Você chega aqui na parte de práticas, por exemplo, ó, você vem aqui na parte de prática. Quem enviou, clica aqui nesse link aqui. A atividade tá enxergando aí para vocês? Tá um pouquinho pequeno, mas dá para ver. Aquele questionário, né? Aqui, ó, prática, tá dando para ver melhor agora? Sim, sim. Então tá. Aí, o que eu fiz? A atividade, a questão do vídeo. Você clica aqui, clica em cima, e vai aparecer, ó, todo mundo que me enviou, tá vendo? Eu já coloquei aqui. Todo mundo que enviou já tá aqui, tá? Ó, todo mundo que enviou aquela primeira atividade prática já tá com o nome aqui, a pastinha, tá vendo? É Entendi. isso que eu faço. Ah, não. Entendeu? Tranquilo, então. Por exemplo, o infográfico. O infográfico é uma atividade prática. Quando vocês enviarem o infográfico, ele vai estar lá, ele vai estar na pastinha aqui também. Ele vai ter uma pastinha aqui também do infográfico, entendeu? Eu percebi que eu entrei numa aba que eu agora não estou muito mais me lembrado, tipo assim, que ele pareceu pendente. Aí depois que eu fiz o envio para a senhora, aí lá apareceu concluído. Concluído, isso mesmo. Porque você já mandou. Isso. Beleza, Jaxandro? Beleza, muito obrigado pela explicação. É só isso. De nada. Limarian Conceição. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Limária, pode falar. Boa noite, colegas e professora. Então, é o seguinte, minha bateria está até acabando aqui, mas vou falar rapidinho. É que eu acho que muitos vão ter essa dúvida, né? E o pessoal, assim, eu sei, estamos começando agora, tem muita gente afobada, né? Normal, é natural. Quando a gente enviar as atividades, por exemplo, nesse que é em grupo, né? Meu caso ainda está faltando uma pessoa para a gente acrescentar, mas eu acredito que lá no nosso grupo do WhatsApp, do Polo, da Várzea Grande, eu até solicitei a minha tutora maravilhosa, graças a Deus, ela abriu hoje de manhã o grupo, né? E fez essa sugestão. Pessoal, quem quer participar, coloque o nome aqui, dê um joia, dê um like, a gente vai fazer grupo. E aí deu certo. Meu grupo está com 4 pessoas, eu e mais 3. Provavelmente a gente vai acrescentar mais uma pessoa para fechar os 5. Para a gente estar fazendo um envio da atividade. Que no caso eu vi que a data está até o dia 25. É isso ou é até o dia 27? A data do infográfico.
do infográfico. Vamos ver aqui até que dia que tá a data do infográfico. Voltando a falar, para a gente, né, ser sucinto e já liberar aqui a vez para o outro coleguinha. E aí, assim, uma pessoa vai ficar responsável pelo envio, essa uma pessoa enviando, né, vai colocar o nome de todos, independente de cola e tudo mais. Os outros vai continuar lá para ele no AVA como pendente, é isso, professora? Isso, porque eu sei que vai ficar, e aí as pessoas que são afobadas, não é o meu caso, mas as pessoas que são afobadas vão ficar preocupadas. Eu vou ficar pendente. Não precisa ficar preocupado, não precisa, porque eu vou lançar a nota do mesmo jeito, tá? Não precisa ter essa preocupação. Eu sei, porque assim, no caso, eu acho que as meninas do meu grupo, nós somos bem tranquilas e a comunicação está ótima, graças a Deus. Mas eu falo que outras pessoas têm essa dificuldade, têm essa preocupação, né, de ficar pendente lá, e aí falar assim, ai meu Deus, eu vou ficar pendente, não fui eu que enviei. Será que meu colega enviou? Gente, por isso que eu falo que a comunicação é importante, né? A gente ter a comunicação entre o grupo, até para a gente poder, depois de tudo, tá concluído, falar, não, já mandei, fulano, ó, tá aqui o ok, seu nome já foi, tá tudo certinho, né? Pelo menos nessa atividade. Eu acredito que o meu, em quadrinho, eu devo fazer individual, porque, assim, é uma história muito pessoal que eu pretendo contar, e eu não sei se eu vou conseguir achar outra pessoa que se encaixe. Mas, quando for em grupo, não tem problema, eu me prontifico, né? A gente tem que ter essa comunicação mesmo, até para ajudar os colegas, que a gente sabe que é corrida, a gente faz exatamente esse curso por conta da nossa correria, do nosso dia a dia, né? Isso, eu já mudei aqui, ó, eu dei mais uns dias para vocês. Eu coloquei a atividade avaliativa da unidade 3 até o dia 3 de maio, tá? Conforme vocês forem enviando, eu já vou tentando fazer a correção e lançando a nota para não deixar, para ficar tudo para corrigir em cima, tá? Sim. Corrigindo, mandando, eu já vou tentando corrigir. E vocês não precisam se preocupar. Por quê? Colega Inês, fecha o microfone, por favor, que está me atrapalhando. Ok. Obrigada. Tá. O que eu fiz, então? Eu estendi o prazo, que estava para encerrar agora, dia 27, para os desesperados não ficarem desesperados. Eu estendi o prazo até mais uma semana, tá bom? Então, aí, vocês têm mais uma semana, tem mais um feriadinho aí, certo? Que é o dia 1º de maio, mais um final de semana, até o dia 3 de maio. Só que, assim, se você e o seu grupo já tiver com o trabalho semi-pronto, já conclui ele e envia. Por quê? Conforme eu tiver um tempinho, eu já vou começar a fazer as correções e já vou começar a lançar a nota. Eu não sei se vocês viram, mas da unidade 2 eu já lancei a nota de todo mundo antes de encerrar o prazo. Então, agora deve ter aí deve ter poucas pessoas, porque o prazo encerrou ontem, né? Então, tem poucas pessoas para corrigir, certo? Então, vamos lá. Uma pessoa do grupo vai enviar o trabalho do infográfico. Uma pessoa do grupo vai enviar, colocar o nome de todo mundo lá no próprio arquivo. Por que o nome tem que estar no arquivo? Porque eu vou baixar esse arquivo no meu computador, tá? Eu vou baixar o PDF no meu computador, vou corrigir, eu tenho 2 computadores. Em um eu vou corrigir o trabalho de vocês, no outro eu vou lançar a nota. Aí eu vou pegar o nome de um por um e todo mundo vai ter a nota lançada, tá? É isso aí. Mais alguma dúvida? Não, no caso era só isso mesmo. E boa sorte aos colegas. E precisando, gente, ó, procure seu tutor, porque assim, pelo menos a nossa da Várzea Grande, volta a falar, ela é uma pessoa maravilhosa, ela deixa a gente atenta a tudo, ela tá sempre nos informando, ela manda mensagem, ela manda WhatsApp, ela manda e-mail, ela, assim, ela é muito boa mesmo, tô muito feliz, muito satisfeita com ela, e assim, quem tiver dúvida, procura ela sempre tá à disposição, procura seu tutor, né, para estar a gente fazendo, para a gente estar podendo fazer essa interação e fazendo os trabalhos dentro do prazo, para a gente não se afobar, não ficar desesperado, não ficar preocupado de não entregar e de não ter a nota bonitinha lá no final do semestre. É isso. Obrigada, professora. Boa noite. De nada. E também as tutoras, elas têm acesso ao meu WhatsApp. Então, vocês podem mandar mensagem para ela lá
e elas vão conseguir responder mandar mensagem para mim e ter uma resposta mais rápida, tá? Professora, só uma dúvida rapidão aqui. Essas notas a gente acompanha onde? Aqui na plataforma mesmo? No AVA mesmo, tá? No AVA mesmo, vocês acompanham as notas de vocês. Tem um link, em toda a unidade, Jacksandra, em toda a unidade, eu coloco aqui, ó, acompanhe as suas notas aqui, tá vendo? Olha só como que vocês não estão prestando atenção no AVA de vocês. Ó, eu coloco bem aqui embaixo, acompanhe as suas notas aqui, lá no início da unidade. Agora, vamos lá. Débora e depois o Élica. Prof. Oi. Essa apresentação eu terei que ir no polo de Verde Grande ou eu posso fazer aqui no polo de Lucas do Rio Verde? Assim, eu não me preocupo com essas coisas de onde vocês vão apresentar. Desde que vocês tenham assinado a lista, vocês podem apresentar no polo que quiser. O seu nome tem que estar na lista. Que é pela lista de presença que eu lanço a nota. Então, eu teria que entrar em contato com a tutora, né? Para tirar as dúvidas com ela. Isso. Tudo bem. Se você entra no contato com a tutora, se elas aceitarem você apresentar lá, aí, por mim, não vai ter problema, entendeu? Sim, então, eu também tenho que ver com ela em questão das relações das provas, quando for presencial, né? Porque fica um pouco longe para mim poder estar indo. Mas daí eu irei ver certinho com ela a respeito dessas questões. Só que, Débora, você precisa ver também, porque no dia da minha prova não é só a minha prova, entendeu? Tem outra. Sim. Não, tudo bem, eu vou ver certinho com a tutora. A gente para ver certinho. Mas por mim não tem problema, tá? Pode ficar tranquilo, se for tudo por isso. Bem, então, prof. Muito obrigada. De nada. Tânia e Regilaine. O Élica, você já falou, Élica? Boa noite, professora. Não, professora, não falei ainda, não. Pode falar, Élica. Você está na vez. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte, sobre a prova, né? Que a gente vai enviar lá no arquivo e depois nós vamos ter que apresentar ela. Igual a professora falou, que pode ser em polos diferentes. Mas aí, no caso, na hora da apresentação, cada um vai apresentar essa mesma... No seu polo. No seu polo, a mesma história. A mesma história no seu polo. Então, não precisa realmente ser do mesmo polo, por mais que vai fazer a apresentação, né? Não precisa. Cada um apresenta no seu polo o trabalho e pronto. Entendi. E a respeito, igual a senhora comentou das notas, né? Eu sempre olho, só que tem vezes que eu fico confusa com aquelas notas lá, eu não entendo quase nada daquele negócio. Eu fico, gente, será que eu atingi a nota das habilidades online ou não? Não, é porque não terminou as atividades online, então não tem como você ter atingido a média, entendeu? Ah, tá. Porque não terminaram, vocês só vão saber lá no quarto, no final da unidade 4, porque daí eu vou ter lançado todas as notas. Entendeu? Ah, tá. É porque eu vejo lá, né? Igual eu tirei, a senhora me deu nota 10, esqueci o nome lá da atividade. Aí eu fui lá, já estava outra porcentagem lá, eu falei, gente, eu não estou entendendo nada disso. Não, mas é porque o próprio AVA faz a porcentagem já. E a questão voltando na prova, né, que vai ser um quadrinho, eu ia perguntar, mas a senhora já tirou as dúvidas, né, que pode ser de 2 ou 1 e tem como colocar os 2 trabalhos. Eu só queria dar uma dica, assim, para quem está achando às vezes difícil, tipo assim, eu mais minha colega, nós vamos supor, sobre a pandemia, mas durante a história mesmo em quadrinho, a gente tem como colocar uma continuação, tipo assim, um exemplo. Já na casa da minha amiga, né, aconteceu isso com ela e tal, tipo assim, tem como realmente colocar uma história dentro da outra, né? Tem. E assim, então é a gente usar a nossa imaginação, né? Isso. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Respondendo aqui a colega Aline, pelo que eu sei, não serão todos os polos
que vão acontecer no mesmo dia, tá? Tem polo que vai ser dia 17, tem polo que tem a segunda chamada, e tem polo que não vai ser no mesmo final de semana, tá, Aline? É por isso que provavelmente eu falei alguma outra data de algum outro polo que me veio à cabeça. Mas a data do envio é igual para todos. A Tânia está na vez e depois a Regilane. Tânia? Quiser ir falando enquanto isso, Regilane, depois a Tânia entra. Provavelmente deu algum problema. Professora, boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Agora a senhora falou a respeito das pastinhas lá, né? Quem já terminou as atividades da unidade 2, a senhora já fez as pastinhas, né? Só que eu finalizei a minha atividade da unidade 2, só que eu não vi meu nome lá nas pastinhas. Teve algum problema? A senhora não conseguiu receber? O que aconteceu? Provavelmente, o dia que eu baixei as atividades e coloquei lá na pastinha, você não tinha enviado ainda, tá? Mas não tem problema, eu vou baixar de novo e aí depois eu coloco lá de novo, tá? Aquela atividade... Eu finalizei dia 4 de abril. Então, sinceramente, eu não verifiquei isso aí, mas eu sei que o dia que eu baixei e já coloquei lá na pastinha, provavelmente seu nome não estava lá. Mas eu vou ter que baixar de novo, porque várias pessoas enviaram depois que eu já tinha baixado, né? Aí eu baixo de novo e coloco lá de novo, não tem problema. Deixa eu olhar. E eu também tenho outra dúvida aqui a respeito da prova. Até o Jaxandro perguntou, só que ele ficou meio confuso a fala dele. Aqui, ó, ainda tem 25 pessoas que estão fora da pastinha lá, tá? Provavelmente você é uma delas. Ah, tá bom. Então, a respeito da prova, a minha dúvida é o seguinte, o Jaxandro perguntou como que vai funcionar a respeito da história em quadrinho, né? Que tem os temas lá, tudinho. E aí ele perguntou se a gente tem que falar no tema, em cima do tema, sobre algo que aconteceu com a gente. E aí eu queria saber se a gente tem que falar algo que aconteceu com a gente, ou, tipo assim, se eu pegar do clima, vamos supor um exemplo que a gente mora aqui na região de Cuiabá, Chapada, nesses lugares aqui, né? O ano passado e anos retrasados teve o exemplo das queimadas. A gente pode usar isso como base para a história em quadrinhos, ou a gente tem que falar alguma coisa da vida da gente? Porque eu vi que tem sobre ética também, e tem sobre... Essa parte dos temas foi o professor que explicou, né? Porque foi ele que escolheu os temas. Eu recomendo você assistir a videoaula de novo, dessa parte que ele está explicando sobre os temas, tá? Mas ele deixou bem aberta essa questão dos temas, tá? Ele deixou bem aberto para você misturar a sua vida com a questão do clima. Até teve um dia que ele falou, um momento que ele falou que poderia fazer uma história que não seja sua, parece, alguma coisa assim, entendeu? Mas vocês podem juntar todas as perguntas que vocês têm sobre os temas, que eu passo para ele, ele grava um vídeo e explica também de novo, não tem problema. Só que uma coisa que vocês precisam pensar é que é uma história em quadrinhos baseada em alguma coisa real da sua vida, não é para você inventar. Mesmo que não tenha acontecido com você, precisa ser alguma coisa real da que aconteceu na cidade. Tá? Entendi, de algo tipo que aconteceu no cotidiano. Isso. Ao seu redor. Ao seu redor. Uhum. Tá bom, entendi. Então, baseando aí no clima, por exemplo, ele falou das enchentes. Eu, na minha casa, nunca teve enchente, mas aqui na casa da minha vizinha já teve. A casa dela já encheu de água. Eu posso falar sobre isso, porque é uma coisa que eu vi acontecer aqui na casa da minha vizinha, entendeu? Ah, entendi. Agora eu compreendi, então. Tá bom, professor, é isso mesmo. Obrigada, viu? De nada. Tânia, você voltou? Sim. Opa, vai lá, você tá na vez. Professora, boa noite. Boa noite. Professora, a minha dúvida, eu perguntei ali no chat, só que eu perguntei, fiz a pergunta errada. Ali na
na... Ai, Jesus, eu marquei aqui, tá, esqueci. É atividades avaliativas de conclusão. Tem Como é que é? Atividades? Atividade avaliativa de conclusão. Esse item aqui. Sim. Da prova, certo? Isso, mas só que lá embaixo, bem lá embaixo mesmo, tem o nome de vocês, professores, e está escrito assim: disponível se a atividade de pesquisa de avaliação da disciplina esteja marcada como concluída. Não tá aparecendo isso aqui para vocês ainda porque tá bloqueado, tá vendo? Ah, tá. Uhum. Não, é porque eu vi a senhora mostrando ali, eu falei, nossa, da professora tem Não. Isso tem um áudiozinho ali, né? Falei, tá liberado. Falei, será que é só o meu que tá eu libero para vocês. Esses aqui, ó, por exemplo, a segunda chamada já tem data marcada, a prova final de vocês já tá pronta. Eu é que vou liberando conforme vai chegando os prazos, entendeu? Ah, tá, entendi. Aí eu vou estendendo o prazo. Por exemplo, agora, eu estendi o prazo da entrega da atividade 3. Então, provavelmente, vai ter uma extensão aí nos prazos, tá? Tá. É que quando a senhora mostrou primeiro ali, explicando, a senhora estava, acho que na conta da senhora, e mostrou que estava liberado, né? Aí eu falei, mas o meu não tá. Não. Aí eu achei que era só o meu que estava fechado. Aqui, ó, tá liberada, tá vendo? A pesquisa de avaliação. Isso, aí eu vi aí eu falei, mas o meu tá fechado, cadeadinho. É porque eu deixo só quando tá oculto aqui para estudantes, porque eu vou liberar só quando a disciplina estiver terminando mesmo, tá? Ah, tá. Entendi, então. Tá bom, professora, obrigada. De nada. Noama e Jade. Não ia estar ligando e eu tô falando aqui, caralho. Esse povo é tudo doido. Noana, tá por aí? Jade. Andréia Martinha. Oi, prof. A minha Jade, questão era a mesma das outras. Isso. A minha questão era a mesma das outras sobre o quadrinho, se podia ser individual, mas já foi respondido. E eu peguei um tema que é sobre educação, profissão e a vida acadêmica, que é algo que eu já vivo, e criei o quadrinho dentro dessa perspectiva. É isso que a senhora quer? Isso aí eu incluí mesmo. Meu filho, que é autista, e os propósitos pelo qual eu faço curso. Ótimo. Tá. É isso aí, Outra pessoal. coisa, eu gerei os personagens com inteligência artificial, com a minha própria foto e a foto do meu filho também, para fazer os personagens dentro do quadrinho. Posso fazer isso? Mas não esquece que você tem que usar o Canva, tá? A tecnologia. Dentro do Canva. Eu usei a plataforma do Canva, mas os personagens ótimo. Eu gerei com a inteligência artificial com a minha foto, para ficar tipo eu dentro do quadrinho. Isso, ótimo. Tá certo. Tá? Era só isso. Andréa, tá por aí? Gislaine da Silva. O infográfico não é apresentado, Gislaine. Vocês não vão apresentar o infográfico. O infográfico é só enviado. O infográfico não é para apresentar, tá bom? Essa prova vocês vão enviar para mim, ô Jaxandro, até aquela data que está aqui, ó, a data da prova, última data de envio, 16 de maio, tá? Vocês têm até esse dia para enviar, tá bom? Pessoal, então vamos lá, tá bom? Já está quase dando 9 horas, em alguns polos 10 horas, né? Eu vou deixar essa gravação. Qualquer mensagem, qualquer dúvida, vocês podem mandar direto para as tutoras, que as tutoras mandam para mim lá no nosso grupo, ou vocês podem mandar lá na caixinha também, tá bom? Que daí eu respondo para vocês, tá? Professora, eu não estava conseguindo desativar meu áudio para falar. Ah, certo. Fala, Andréia. Sobre a apresentação lá no polo, certo? Eu não compreendi se a gente tem que levar, tipo, num pendrive que vai ter algum projetor para a gente estar apresentando lá. É isso? Andréia, essa informação de pendrive provavelmente vocês não vão precisar levar, porque as tutoras vão ter acesso à pasta do Drive, tá? Os tutores vão ter acesso à pasta do Drive. Então, eles mesmos vão projetar lá para vocês. Tá tranquilo, é só isso mesmo, era só para entender. Tá bom. A gente só vai, porque já vai estar lá eu já vou. Essa é a intenção. Por isso, se você, por acaso,
não postar até o dia, antes do dia 16 ou até o dia 16, a tutora não vai ter acesso à sua atividade. Então, daí você vai ter que levar no pendrive. Ah, tá? Tudo bem. Tá? Mas se você entregando na data certinha, vai dar certo. Tá? Tá bom, então. Tudo bem. Obrigada. Era só isso mesmo. Beleza, pessoal. Boa noite. Assistam às aulas. Ficou mudo, professora, tá mudo. Opa, eu tô falando sim. Assistam as videoaulas, que eu vi que teve muita gente esse final de semana que me mandou mensagem que não estava assistindo as videoaulas e me mandou pergunta que já está respondido. Tá? E outra coisa, para encerrar, o professor Ronaldo pediu para não ficar mandando mensagem para ele para trocar e-mail do AVA, porque ele está com muita coisa agora e aí o pessoal começou todo mundo mandar mensagem ao mesmo tempo e aí ele não está conseguindo fazer outras coisas porque fica trocando e-mail do AVA, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho, tá? Tenham mais um pouquinho de paciência. Assim que ele estiver desocupado, ele consegue fazer essa troca de e-mail para vocês. Combinados? A gente se vê na próxima aula e vão mandando mensagem aí nas caixinhas e para as tutoras, tá bom? Beijo, bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, boa noite. Vou parar a gravação aqui.